isso é uma coisa que é muito difícil dentro Como é que você acha que é o desafio do Bruno Lage? Porque assim, o Bruno Lage já foi campeão pegando o Benfica no meio de uma temporada, mas o Benfica estava mal, estava em crise. Estava a 7 pontos da liderança. É o contrário. Ele não tinha o que perder. Exato. Exatamente. Ele chegou num time que estava distante, recuperou o time e foi campeão. Agora ele chega num time que abriu 10 pontos, que está consolidado, que tem um jeito de jogar que a gente já viu. Até sem o treinador à beira do campo, o Botafogo jogou do mesmo jeito contra Palmeiras e Grêmio. Aliás, os jogos talvez mais difíceis do campeonato. Qual a missão do Bruno Lage para você? Não, é lógico que a pressão em cima do trabalho dele vai ser maior, mas vai precisar de inteligência. As pessoas que estão dentro do Botafogo no comando nesses últimos jogos, você tinha o Caçapa e o Lúcio Flávio. E o Lúcio, né, que é a coisa mais impressionante, que existe uma empatia, existe uma harmonia também entre a comissão técnica, que a gente vê uma participação do Lúcio e o próprio Caçapa falou, às vezes eu não conheço um garoto, o Lúcio está aqui há mais tempo, né? Então ele me dá um toque a respeito de como pode ser o aproveitamento, característica, tudo isso. E a gente vê que ali fora também tem uma harmonia. E isso, para os jogadores, é a melhor coisa que tem, André, não tem jeito. Mas que o Bruno vai ter uma missão... E você não acha que os jogadores estão numa ansiedade, assim, pô, será que esse cara vai chegar querendo mudar alguma coisa? Quem é ele? Qual é o jeito dele? Porque assim, os jogadores claramente curtiram a maneira do Caçapa de trabalhar, né? Deve estar rolando uma ansiedade, né? Mas é lógico que a própria diretoria, juntamente com a comissão técnica, devem ter estudado, né, o comportamento e como Amanhã a gente vai ser. entrevistar o André Massuco, diretor de futebol do clube. A informação que eu tenho é que o próprio Luiz Castro participou da indicação do Bruno Lage, vamos ver se ele confirma isso amanhã, e que a negociação com o Bruno Lage já começa antes mesmo do jogo contra o Palmeiras em São Paulo, que, aliás, confirma a informação que eu vinha dando, de que o Botafogo já sabia que o Luiz Castro ia embora mesmo, apenas houve um acerto de que ele ficaria o máximo de tempo possível era o jogo da Sul-Americana. Então, que o próprio Luiz Castro participou da indicação do Bruno Lage. Mas você vê, André, esse processo do Botafogo é um processo diferente e legal, porque o Caçapa, ele faz parte, né, do grupo, né, que toma conta do Lyon. Né? Então, quando ele estava aqui, eu não sei, logicamente a gente não pode precisar isso, que ele foi aproveitado exatamente por ter um conhecimento já de como trabalha todo esse comando, né, da SAF do Botafogo, e também tem um conhecimento do futebol do Botafogo, porque ele não caiu de paraquedas ali, ele já estava ali. Tanto que começou a comandar o time e não teve mudança nenhuma, né? E a gente vê que existe uma integração muito legal entre jogadores e quem está comandando nesse momento. Você falou da Eagle Holding, que é a empresa do Textor que controla o pool de clubes. Lyon, Crystal Palace, um time na Bélgica. Aposto que o Bruno Lage ficou no fecho com o Botafogo, ele está fechando com a Eagle Football. Porque assim, o contrato é só até o fim da temporada. Ele está vislumbrando, posso ficar no Botafogo aqui, depois eu posso ir para outro, mas amanhã a gente vai entrevistar o André Massuco, que vai trazer mais detalhes. Antes dos melhores momentos, a gente separou 7 pontos, número cabalístico do Botafogo, 7 pontos importantes da campanha, e depois a gente entra nos melhores momentos. E como já tratamos aqui, é a melhor campanha da história, empatado em número de pontos com o Corinthians em 17, depois de 14 rodadas. Botafogo é um mandante 100%, 7 vitórias em 7 jogos. É também o melhor visitante, com 15 pontos em 7 jogos. Ele perdeu 6 pontos, perdeu de Goiás e perdeu do Furacão. Tem o artilheiro e o craque do campeonato até aqui, que é o Tiquinho Soares. A defesa do Botafogo, que é a melhor do campeonato, não leva um gol a 5 rodadas. Não leva um gol a 5 jogos. E sofreu 7 nos 14 que disputou. Ela leva um gol a cada 2 jogos. Nessa sequência, sem levar gols, é a sequência invicta, que é a melhor sequência do campeonato, de 5 jogos. Perdeu do Furacão e não perdeu mais desde então. E já derrotou todos os times do G6.
não enfrentou o Bragantino, joga contra o Bragantino no E sábado. tem uma questão aí, por exemplo, Flamengo, Grêmio e Palmeiras, o Botafogo enfrentou como na condição de visitante, ou seja, no retorno, todos esses 3 times vão enfrentar o Botafogo jogando no Newton Santos. É verdade. E destacar ali também que os dados mostrados falam tanto do aspecto ofensivo como do aspecto defensivo da equipe, o que enaltece, na verdade, um grande equilíbrio que essa equipe do Botafogo tem. É um time que consegue ser competitivo e isso vai muito no que eu venho falando aqui várias vezes desde o início do campeonato, do Botafogo ser uma equipe que consegue se moldar de acordo diante de diferentes contextos, um time que sabe jogar muito bem de diferentes formas, tanto com como sem a bola. até O que você ia durante falar do Bruno Lage, Led, que eu te interrompi? Não, eu ia falar da holding. O John Texton trabalha bem a holding, que ele tem o Lyon, o time da Bélgica e o Crystal Eu Palace. nunca lembro o nome, porque é um time pequeno da Bélgica mesmo. Molenbeek. É aquele... Só o Led sabe. É um bairro ali do lado de... É que é um time pequeno mesmo, É um bairro né? de Bruxelas, é um bairro de Bruxelas. Eu estive lá, o Calais me levou para conhecer lá Molenbeek, porque o Calais está envolvido com esse time, porque o Calais é Botafogo. Aí o... Quem é Botafogo agora tem que se envolver também com... Tem que torcer para tudo, para onde inteiro. Pô, aí complica. Tem que torcer pelo Acompanhar o Molenbeek noticiário de também. vários times. O que ele faz? Por exemplo, ele une todos. Ele, por exemplo, vai no Lyon, tira o caçapa. Quando tem vários jogadores do Botafogo sem chance, sem jogar, ele bota no Molenbeek. Já foram uns 10 jogadores jogando no Molenbeek. Ele está usando os jogadores, está dando ritmo, está vendo se eles conseguem despertar lá, desabrochar, vir para o Botafogo em outro estágio. Aí contratou o finlandês lá do Crystal Palace, que depois mandou voltar. Ele usa, é um braço. Tem uma célula e tem vários braços. O Botafogo é o maior braço da célula. Eu já contei que, do ponto de vista do negócio, o Botafogo isoladamente não interessaria o texto. Pois é, mas tem... O negócio para ele é a Eagle. Super inteligente. É a empresa. Eu achei super É a inteligente. empresa que dá o valor do negócio para ele. Ele já vendeu uma parte, quer vender mais ainda. É a empresa que dá o valor do negócio. Para nenhum clube isoladamente funcionaria na lógica do texto. E ele é presente, né? Sim. Ele é presente. Agora, comparar com outras SAFs aí, ele... Pô, não dá E assim, esquece. e na minha visão, pelo menos, o Botafogo não tem do que se queixar. Porque ele vendeu o Jefinho por 10 milhões. Não é que o Jefinho foi de graça. Nem um dia sem treinador. Ele já trouxe o interino, que foi o Caçapa. O Botafogo não passou um jogo sem treinador. Ele trouxe o interino. Um cara experiente, que já está há 7 anos trabalhando no Lyon. Não, e ele bota a cara, né, Pedro? Ele bota a cara. Todo mundo conhece o John Texton. Ele sabe, esse cara é o dono. Desse cara aí que eu vou cobrar, ou eu vou elogiar. Por exemplo, a SAF do Vasco, ninguém conhece ninguém. Com Ela não bota a relação- cara. Mas, Lédio, por mais que o Texo seja um investidor, ele é um apaixonado por futebol. Sim. Acho que essa é a grande diferença, pelo menos até agora, de todas as SAFs, né? Ele está presente porque ele é um cara que gosta de futebol. E a gente viu isso logo no início, né? Quer dizer, viu aquele negócio com a bandeira, né, do Botafogo. Quer dizer, é o cara que gosta do futebol, independente dele ser o investidor que esteja fazendo com que a SAF possa caminhar. E vai ganhar um bom dinheiro. Todo mundo que eu ouço, assim, das finanças, que foi procurar conhecer, estudar, até dirigentes de clubes rivais falam, cara, esse modelo de negócio... Porque, assim, confesso, no começo, as pessoas do futebol brasileiro não entenderam muito bem como ele poderia ter retorno com o Botafogo, especificamente, o empresário do tamanho dele. E, insisto, não é o Botafogo isoladamente, é a holding que dá o valor de negócio. Vamos aos melhores momentos? Falar de bola e menos de grana, já que entendemos um pouco mais do... Titular da equipe, mas que vem contribuindo. E até em rede social muita gente falando, mas não fez gol ainda, só tem uma assistência e tudo mais. Isso Se tivesse desempenho até o final... Isso, que a questão é que as pessoas hoje se apegam muito a essa questão de números, de estatísticas de gol, mais assistência, para poder traçar a qualidade que é o jogador. A gente fala de um jogador que não tem gol ainda, tem uma assistência, mas que todas as vezes que vem entrando com a camisa do Botafogo tem sido importante. Estava reparando agora no segundo gol o movimento que faz o Carlos Alberto para poder fugir da marcação do Pedro, né, que estava marcando ele.
quando o Marlon Freitas chega no... E o Luiz Castro chega não ali no usava o fundo, Carlos Alberto, ainda tem isso. Né? Aí o Caçapa chegou, tem esse Carlos Alberto, aí vou botar. De repente foi até o Luiz Castro que falou, eu não estava usando, mas ele tem potencial. E no jogo de ontem, calhou muito bem a entrada dele, não só pelo gol. É óbvio que o gol acaba corroborando, mas é uma situação de jogo onde o Tiquinho já é a segunda ou terceira vez que o Tiquinho sai de campo, tipo, extenuado, porque ele é um cara que se entrega demais. Jogo todo, cara. Exatamente. Ele é o 9, ele é o 10. E era uma situação em que o Botafogo já tinha feito o primeiro gol e que se colocava nessa situação de sair em velocidade e em arranque para o contra-ataque. Então, calhava muito bem você ter um jogador de arranque de velocidade, Carlos Alberto, ao invés de ter o Tiquinho, que por melhor que seja, fisicamente já estava completamente desgastado no jogo. Nos números, a gente vê o Grêmio finalizando 3 vezes mais que o Botafogo, com mais volume de jogo, 12-4. Finalizações certas, 1-1. Aliás, 4-6, perdão. Passes certos, o Botafogo trocou mais passes do que o Grêmio. O Grêmio teve 10 escanteios. Mas vamos focar em finalizações. No segundo, mais equilíbrio, 10-11. E no total, 22-15. No segundo tempo, o Botafogo, fiz uma conta rápida, finalizou mais do que o Grêmio. Uma vez a mais. 11-10. Então, assim, é um roteiro parecido com o de Palmeiras e Botafogo em São Paulo? Acho que foi um... Primeiro tempo, o Palmeiras foi superior também. Parecido, mas achei um jogo melhor. Qual o melhor? De ontem? De ontem. Acho que foi o melhor jogo do campeonato. Eu achei no primeiro tempo o Botafogo mais incomodado ontem do que contra o Palmeiras. Mas no segundo tempo ele conseguiu jogar mais do que contra o Palmeiras. Então será que tem um método aí? Não, do Grêmio? Não, do Botafogo. Do Botafogo. Se o jogo foi parecido com o Palmeiras em São Paulo, foi parecido com o Grêmio no Sul, Flamengo no Rio, vivendo a mesma dificuldade no primeiro tempo, com o rival em casa, muito te pressionando, te atacando, você resiste e no segundo tempo você reequilibra e passa a jogar até melhor. Você resiste não ficando nas cordas, né? Porque uma coisa é você ficar só se defendendo. Isso não acontece com o Botafogo. Ele se adequa ao momento do jogo, né? Aí passa aquele momento, o tal do sabe sofrer, né? Sabe sofrer aquele momento, mas ele está sempre dando uma estocada. Por quê? Porque tem possibilidade em função até das características dos jogadores. Eu vejo principalmente esse lado solidário que tem falado a respeito do time do Botafogo, sobretudo quando está sem a bola, André. O time do Botafogo, ele morde. Fisicamente é um time muito forte. Né? Forte fisicamente mesmo. Você vê Marlon Freitas, você vê Tiquinho, você vê Eduardo. Quando tem o Gabriel Pires. Eu não falo nem da parte defensiva, porque o que o Adrielson está jogando, hoje, se você tivesse que ter uma convocação de seleção brasileira, um back central, você não pode esquecer de um cara como esse. É por baixo, é por cima, é na velocidade, é antecipando, além de dar com sua contribuição ofensiva também. Ele está jogando mais do que o Nino quando foi chamado, né? Hoje está. É que eu acho que tem a questão do recorte, né? Acho que a questão do Nino... Nino que vem da Olímpica. E sequência de temporadas do Nino. O Adrielson está aqui há menos tempo no futebol brasileiro. Mas o Adrielson, nesse momento, está jogando... Não estou nem discutindo a qualidade. Comparando o momento do Adrielson superior ao de quando ele foi chamado. É só porque eu acho que a convocação do Nino, como disse o Lédio, assim, é de acordo com as temporadas que o Nino vem fazendo e a questão da seleção olímpica. Mas, assim, o Adrielson está nesse nível, sem dúvida. A gente fala sempre dessas opções alternativas, né, ofensivas do Botafogo. Tem 25 anos o Adrielson, cara. 25 anos. Mas aí eu vejo que o sistema defensivo, né? Porque o sistema defensivo ele começa dos 3 homens da frente, né? Passa pelos 3 de meio campo, né? Cada um dentro das suas características. O que menos marca é o Eduardo, porque ele é a bola do desafogo, né? Quando eu recupero essa bola, todo mundo procura o Eduardo, porque joga de primeira, tem visão de jogo, tem um bom passe, né? Até chegar na defesa. Dificilmente você vê o time do Botafogo espaçado. O time do Botafogo está sempre jogando compacto, seja quando está atacando, que a linha defensiva ela joga bem quase no meio campo, ou então quando ela faz uma variação na marcação, né, sob pressão na hora da saída do adversário, ou então ela volta até a intermediária para que o time se mantenha sempre compacto. Por isso que o Botafogo, em 14 rodadas, tomou 7 gols. Um trabalho excelente. E não foi vazado em 9 das 14 rodadas. Não, as últimas 5, né, que você falou... Não tomou gol nos últimos 5 jogos. E é muito difícil você ganhar do Grêmio hoje. O Grêmio, o trabalho... Primeiro jogo perdeu em casa. O trabalho do Grêmio, do Renato no Grêmio, é muito bom. É muito bom. Tão bom quanto naquele momento que ele ganhou a Libertadores em 2017. É muito, ele conseguiu mudar
o jeito de jogar, ele não recebeu os jogadores que ele queria, todos os jogadores que ele queria, não teve jogador de velocidade. Ele recebeu um que faz uma diferença danada. Recebeu um